talvez a música mais especial do disco pra mim, porque ela atende a minha vontade de fazer um funk de verdade, assim, não uma tentativa de fazer um funk, é um funk, é um funk. O nome do disco é As Palavras, volume 1 e 2, é um disco duplo, ele tem 20 faixas, cada lado tem 10 faixas, ele tem acho que 12 participações especiais de lugares e gêneros diferentes. Resumindo muito aqui o apanhado das pessoas, tem o Tim Bernardes, MC Carol, Gabriel do Borel, BK, Lineker, Led Luna, é, Bala Desejo, gente, é tanta gente que eu esqueço, mas eu não quero esquecer. Xande de Pilares e Milton Nascimento. E de Caps e Ana Caetano fazendo uma pequena vinheta. Acho que esse é o elenco. Então, essa faixa que abre, ela é instrumental e ela é como se fosse uma introdução de um filme, de alguma forma, assim. O Casas, que é meu segundo disco, ele abre com uma vinheta instrumental também, então eu queria, de alguma forma, fazer uma alusão ao Casas, só que ele vai para ele tem um território muito diferente, assim, do meu trabalho anterior, então eu acho que essa primeira música já te situa em um território brasileiro, assim, ela tem uma coisa ancorada na tradição nordestina do forró e da sanfona. Tem essa vinheta já te coloca nesse território brasileiro que é ancorado na tradição do forró e na sanfona, em uma harmonia que me remete a uma harmonia antiga, assim, de canções brasileiras, que ela tem uma coisa inventiva e estranha e rica harmonicamente, assim. Então a ideia é como se fosse a apresentação de um filme, assim, essa primeira faixa. Ela já te dá uma sensação e uma paisagem e te prepara para uma jornada que vai começar. É um pagode romântico, tem a participação do Xande, de Pilares, que é um dos maiores sambistas contemporâneos e um dos maiores sambistas da história. Eu fiquei muito, muito, muito honrado de fazer essa música, de ter a participação do Xande, e para mim, na verdade, essa foi a participação que me fez acreditar que eu poderia fazer esse disco dessa forma, assim. Porque eu tinha muito receio de adentrar o território do samba e do pagode, que é um lugar muito sagrado e um lugar ao qual eu não pertenço, nunca pertenci. E quando o Xande partiu dele, na verdade, o movimento da gente fazer uma coisa junto, assim. Então, quando ele falou para mim, a gente tem que fazer um negócio junto, eu senti que eu poderia fazer o disco que eu imaginava, sabe? E eu acho que é legal falar que essa canção é uma canção que veio da Ana Caetano, é uma parceria com a Ana, da Ana Vitória, e com o Tobra de Leone, que era do Cinco a Seco. Só contando uma breve história rápida, a Ana compôs a primeira parte da música e mandou para mim, para eu terminar, e eu ignorei na época. E aí passaram alguns meses e ela mandou pro Thor, para que ele terminasse. E aí um belo dia eu resolvi terminar a música e não avisei para ela. E o Thor também fez a mesma coisa em paralelo. E ela ficou com vergonha de contar para mim que o Thor tinha feito e para contar pro Thor que eu também tinha feito, porque na cabeça dela alguma das músicas das versões teria que cair, né? E aí a gente um dia se encontrou na casa dela e ela falou a verdade, ela contou que ela tinha feito esse homenagem musical não consensual. E a gente foi tocar as três partes para entender. E o que é muito louco é que a parte do Todd dialogava perfeitamente com a minha parte, sem eu ter ouvido a parte dele, sem ele ter ouvido a minha. Aí a gente tocou as três partes e entendeu que a música estava pronta, assim, mesmo sem eu ter ouvido o que ele fez e vice-versa. Não Me Reclamar de Deus é uma música que eu fiz na brisa máxima de um remédio que eu tomava que era hiperestimulante. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre o remédio, mas ele me deixava num estado de euforia muito grande, assim. E era remédio mesmo, não era droga. Era um remédio que eu preciso pro meu organismo. E chamei a Ana Frango Elétrico para produzir, que é uma gênia da produção. E essa música, para mim, ela remetia muito ao universo do soul brasileiro dos anos 70, que é um território que ela domina muito, assim. Meio inspirado pelo Roberto Carlos dos anos 70. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria trazer para uma produção mais contemporânea também. Então, é meio que uma mistura de uma produção do Roberto Carlos anos 70 com uma coisa meio Silk Sonic, Anderson .Paak, assim. E ela tem arranjos de metais do Marlon Sete. É uma canção de amor tradicional. Acho que é a prima das canções pelas quais eu sou mais conhecido. Acho que as pessoas me associam muito a canções românticas, mesmo eu não fazendo só isso. E eu acho que essa música vai atender a esse público que espera muito que eu fale uma música de amor. Só que acho que diferente do que eu fiz antes, ela é uma música de sexo, né? Uma música sobre sexo, uma música de putaria sem sem escancarar a putaria como vem na faixa seguinte. Ela é uma música de sexo e de amor ao mesmo tempo, de alguma forma. Essa música foi produzida pelo Lucas Nunes, do Bala Desejo,
que produziu também o Meu Coco, do Caetano. E a parada mais especial dessa música, pra mim, é que a gente gravou com a percussão da Orquestra Rumpilés. Eu queria muito que ela tivesse uma cara nova, assim, apesar de ser uma canção que remete muito ao que eu fiz antes, de ter uma coisa mais MPB e mais folk, eu queria muito que a produção dela fosse para outro lugar e que fosse para um lugar mais brasileiro também. Então a gente chamou o pessoal da Rumpilés, que é talvez um grupo mais tradicional e mais incrível de percussão brasileiro, assim, que era comandado pelo Leite Eres Leite, que faleceu meses antes da produção do disco. Então também chamar a Rumpilés foi uma forma de homenagear o Leite Eres, assim, que tem um legado rítmico para a história da música brasileira, que é um negócio inacreditável, assim. Ele foi um dos caras que mais catalogou a trajetória dos ritmos da África vindo para o Brasil e através das religiões de matriz africana, assim. Então é muito sério o que tem ali. Uma vez falando que eu adentro a questão do sexo no disco, ela desemboca também em outra música sobre sexo, que é a Putaria, que talvez a música mais especial do disco para mim, porque ela atende a minha vontade de fazer um funk de verdade, assim, não uma tentativa de fazer um funk, é um funk, é um funk. Uma história rápida, assim, sobre o porquê que essa música surgiu. Eu estava no casamento de um amigo e ele botou Partilhar para tocar na entrada dos noivos. E foi um momento que as pessoas ficam emocionadas e vieram falar comigo. Só que eu não me identifico com o ritual do casamento. Eu acho uma coisa muito cafona, a noiva de branco e as pessoas entrando e os padrinhos, assim. É lindo, a celebração da amor é linda, mas o ritual do casamento eu acho cafona. E aí eu fiquei pensando, cara, que estranho que a minha música foi cair nesse lugar, assim. Muitas pessoas usam essa música em casamento, o que é incrível por um lado, porque eu estou dialogando com a história delas, só que por outro lado, não é um lugar que eu me identifico de verdade. E aí eu tava 3 da manhã na festa em si, muito louco já, e tava tocando funk. Foi o grande momento da festa pra mim, assim. E eu tava olhando meus amigos muito loucos nesse momento e felizes pra caralho. Eu pensei, pô, esse é o momento legal da festa. Eu gostaria de tocar nesse momento. E aí eu pensei, preciso fazer alguma música pra isso, de alguma forma. E foi um momento que eu tava meio que me apaixonando por funk, assim. Então, essa música surgiu tanto da vontade de tocar músicas que façam as pessoas dançarem e tem essa parada corporal, safada e sexual que eu acho foda, quanto também de dialogar com um gênero que pra mim é o que tem de mais foda no Brasil atualmente, assim, acho que tem de mais ousado e em termos de produção é o funk, tanto que o funk está sendo incorporado não é a palavra, mas enfim, tem a Rosalía dialoga com funk pra caralho, você tá engano, vários artistas pop dos Estados Unidos e do mundo dialogam com funk, porque eu acho que é isso, assim, é o gênero mais subversivo, mais revolucionário desse momento. Então, eu tô falando muito mais do que eu deveria, mas eu vou embora. Porque eu acho que é isso, assim, se eu queria... Eu digo que é muito uma reflexão também sobre o que é a MPB nesse momento. E eu fico pensando, como é que eu posso designar um disco de música popular brasileira se ele não dialoga com a música brasileira, sabe? Então, o disco é muito essa tentativa de entender o que pode ser a música popular, como que eu torno a minha MPB mais popular e mais brasileira, sabe? Rubelia é inspirado escancaradamente na Rosalía, que foi a grande referência do disco, assim, porque ela fez uma parada com a música espanhola que era o que eu gostaria de fazer com a música brasileira em algum nível. Eu vou falar isso sem medo de parecer maluco ou prepotente, mas a vontade é a vontade. Se o que vai sair daí não é problema meu, mas eu tentei de alguma forma me inspirar, não no disco, mas na vontade de mistura que ela tem, que é juntar a música tradicional espanhola com a música pop mundial contemporânea. E com hip hop, com funk, com várias coisas, assim. Então, o disco vem muito dessa vontade, assim, de juntar a tradição da canção brasileira com o que tem de mais moderno e mais louco acontecendo no mundo atualmente. E aí eu fiz um beat que era meio capenga ainda, mandei para os G-Caps, eles toparam fazer. Eles descobriram esse caminho muito louco, assim, que é meio reggaeton com funk, e aí tem aquele interlúdio que é meio hip hop, meio Tyler, The Creator, e de repente ele desemboca numa terceira parte que isso veio deles, que é uma rasteirinha, se eu não me engano, que é um funk de Salvador. E essa é uma das faixas que eu mais gosto também. A ideia era que ela tivesse letra, mas eu não consegui fazer a tempo a letra. Então ainda tenho um plano de escrever essa letra, de juntar com algum outro feat e lançar como single mais pra frente.
Posso dizer, é um samba, não tem, é uma das poucas músicas do disco sem feat. Era bem um samba tradicional, assim, que me remete aos anos 70, mas a gente gravou com a galera do pagode contemporâneo. A gente gravou com o pessoal que toca na banda do Thiaguinho e do Ferrugem, que são músicos muito, muito geniais, assim, que eu queria muito essa junção da canção tradicional, mas com uma estética que dialogasse mais com o pagode de hoje em dia, que é, acho que é a vertente do samba mais popular nesse momento, assim. E mais contemporânea também. Que tem a coisa do baixo de 6 cordas e virada de bateria, tem uma coisa que dialoga com a música gospel. Os músicos, quase todos, vêm da escola do gospel. E tem uma pira também com funk, assim, ela junta a coisa do samba, do pagode com beats de funk. E outras palavras, essa vinheta foi um áudio de WhatsApp que a Ana Caetano me mandou um dia, há muito tempo. Eu acho que eu nem tinha começado a fazer o disco ainda. Só que eu sabia que o nome do disco era As Palavras. E aí ela mandou esse áudio que é muito lindo. E na hora que eu ouvi, eu já consegui ouvir ele dentro do disco, assim. Parecia que eu estava ouvindo uma vinheta pronta, sabe? Ele não soava como um áudio de WhatsApp, ele soava como uma coisa muito perfeitamente escrita para o disco. Que é uma brisa linda sobre como o som das palavras remete ao que elas querem dizer, ao significado delas, assim. Como a palavra força soa forte, sabe? Ela carrega dentro dela o significado dela. Isso é muito louco, assim, sabe? Como que as palavras, através do som ou da escrita, eu não sei por que esse fenômeno, assim, mas essa relação do som da coisa com o que a coisa quer dizer, assim. Isso é uma brisa abstrata, mas é fascinante. É uma das coisas sobre as quais o álbum diz. Ela foi uma letra que eu escrevi e mandei pro Tim Bernardes na expectativa de que ele fizesse a música, e ele fez, assim, foi um grande presente. Uma das primeiras do disco. Eu sou muito fã do Tim. E de novo, assim, acho que pensando em um disco de MPB nesse momento com feats, para mim faria muito sentido que o Tim tivesse nele, porque eu acho que da nossa geração, assim, eu acho que ele é o maior, assim, ele é o cara que mais conseguiu se articular em termos de canção, de composição, de canto. É muito foda o que ele faz, assim. A gente anunciou esse feat e as pessoas estão desesperadas no Twitter, falando: eu vou me acabar de chorar, meu Deus, meus dois maiores motivos de choro juntos, vem a sanfona e piano, e não tem nada disso. Essa música não tem nada de romântica, ela não tem nada de afetiva, ela é uma brisa sobre as palavras em si. Ela é uma coisa meio epistemológica, assim, que eu tô com muito medo de como que as pessoas vão reagir e me detestar por causa disso. Porque eu acho que ela vai muito na direção oposta do que se espera de um feat meu com o Tim. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é muito foda, porque é tipo pegar a expectativa que as pessoas têm e entregar uma parada que é radicalmente diferente, mas que é interessante em outro lugar, sabe? Eu espero que vejam dessa forma. Não queiram me matar no Twitter, pelo amor de Deus. Então, Forma Violento abre o disco, a versão instrumental, e termina termina o disco 1 com a versão cantada, que é a letra do disco talvez mais política e mais violenta. Um dos motivos de eu ter feito esse disco é porque eu queria muito conseguir falar sobre temas que fossem para além de mim mesmo e das minhas histórias e das minhas experiências, assim. Eu queria muito conseguir articular para fora. E essa foi a primeira música que eu consegui fazer isso, assim, através de uma história de personagens que não são eu e nem pessoas próximas de mim. Isso é realmente uma história de duas pessoas que é um casal, e ela fica grávida e eles não têm dinheiro para sustentar o filho, ou sequer para se alimentar direito. E eles resolvem assaltar um banco e ela é assassinada. O assalto dá errado e ela é assassinada na saída. Ela leva uma bala, na verdade. E aí a música toda é sobre ela no carro sangrando e desesperada, pensando se ela vai sobreviver e se a filha que está dentro dela vai sobreviver também, e se ela vai conseguir conhecer a filha ou não. E a gente não sabe no final da história se ela morre ou não. Torturado, eu falei que Putaria era a minha música preferida do disco, mas é mentira, porque é Torturado. Então, essa música partiu do movimento que eu estava falando antes, assim. Eu acho que o disco começou com a vontade de falar sobre histórias que não fossem as minhas, de que fossem histórias que de alguma forma revelassem através de personagens e de tramas a experiência do Brasil contemporâneo. O que é viver no Brasil nesse momento, em 2023, assim. E esse era muito o coração do disco. Então eu fui buscar, principalmente através da literatura, entender o que era a formação do Brasil, para entender o que o Brasil é nesse momento. Como que a gente foi parar no lugar que o Brasil parou, sabe? Era muito uma reflexão, assim, de o que aconteceu, o que a gente não viu
para de repente a gente olhar para esse país e não conseguir se reconhecer ou reconhecer ele da forma que a gente imaginava que ele era. E o Torturado foi um dos livros que mais me arrebatou assim nesse processo. Ficou muito evidente que esse era o livro que eu gostaria, essa era a história que eu gostaria de contar, sabe? E que eu não teria propriedade para contar. Então eu, de alguma forma, peguei emprestado os personagens que o Tamar criou e a história que ele criou e a beleza daquilo tudo para fazer uma canção que dialogava com tudo que eu queria dizer no disco. E assim que eu terminei, eu mandei para ele por e-mail a música e a letra para pedir autorização para o uso da autorização burocrática e espiritual, né? Autorização burocrática pelo uso do nome, dos personagens e da trama, e espiritual porque de alguma forma eu queria saber se ele aprovava aquela empreitada artística ou não. E foi muito linda a resposta dele, assim, ele aprovou muito entusiasticamente, com muita elegância e muito carinho, assim, como é típico dele. Então, depois que eu escrevi o e-mail pro Itamar, eu fiquei pensando muito sobre como cantar essa música, porque assim como a história não era minha, os personagens não dialogam com a minha vivência, por motivos óbvios, mas depois eu achei que talvez uma solução para isso seria chamar pessoas que merecessem, que tivessem a propriedade para falar essas palavras. E imediatamente me veio a Lineker e a Lued, que são amigas, que são parceiras, e o livro são duas irmãs também, né? Então, de alguma forma, ter duas mulheres e ter duas mulheres pretas cantando isso tem uma rima simbólica com o disco, com o livro, assim, que me pareceu muito acertada. Eu fico arrepiado, eu choro quase toda vez que eu ouço, assim. E eu não tenho isso com as minhas músicas, sabe? Eu tenho uma relação distanciada com essa música, não. Ela me arrebata ainda. Acho que é muito por conta da força da Lineker e da Lued, assim, de como elas trazem verdade para aquela história, sabe? Como elas carregam a ancestralidade daquelas personagens de alguma forma, sabe? Essa é uma parceria com o Milton, uma parceria tanto de composição quanto de interpretação, e ela partiu do momento em que eu conheci o filho do Milton, na verdade, e ele me contou que o pai dele reclamava que existiam poucas músicas sobre amizade hoje em dia. E o Milton cantou sobre amizade a vida inteira, né? E realmente é um tema que, eu não sei por que motivo, mas ele saiu um pouco de moda. E eu falei, como é que se diz? Na cara de pau mesmo, desaforadamente, vou fazer uma música de amizade e o seu pai vai cantar comigo. Lemão do Palhaço é uma marcha satírica, inspirada num tipo de samba que existia antigamente, nos anos 30, 40, especialmente, que é um samba sacana e geralmente irônico e bem-humorado sobre algum fenômeno, sobre alguma personagem, algum fenômeno social, assim. E essa conta a história de um bolsominion arrependido. Não era verdade, não era nem para ser um bolsominion, era para ser um cara conservador e desagradável. E, cara, né? Parece que é um primo de um bolsominion. Sobre esse cara que meio que perde tudo, pelo menos a história que eu imaginei, cada pessoa interpreta de um jeito, mas o que eu tinha imaginado era um cara que era muito rico e perdeu o poder e perdeu a influência, perdeu o dinheiro e ele fica maluco e vai para um bar beber e afogar as mágoas dele e começa a falar um monte de atrocidade conservadora e é expulso do bar e de repente ele resolve se matar. Só que aí no que ele vai pro lado do canal começa a vir uma banda, um bloquinho de carnaval e o bloquinho começa a zoar o velho bêbado na beira do canal. Talvez a mais experimental do disco. Vou falar brevemente sobre ela. É uma música, é um samba meio jazz, meio forró, um samba jazz forró maluco. Eu não vou, essa música não merece muita atenção não, em termos de ouve aí que é boa. Samba de Amandité, eu acho que foi a música que eu mais consegui articular as perguntas que eu estava me fazendo ao longo do disco. E ela é sobre muitos amigos começaram a ser pai, né, nos últimos anos. Eu tô com 31, então essa virada dos 20 para os 30, as pessoas começam a casar e ter filhos. E eu vi muitos amigos meus tendo filhos e isso mexeu muito comigo, assim. Porque são coisas que a gente não pensa quando você tem 20 anos, você não pensa no legado que você está deixando, você não pensa no país que você vai deixar para outra pessoa, você está vivendo a sua vida. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, e eu achei que isso foi uma forma. É como se a ferramenta dos filhos fosse uma forma de poder articular as perguntas que eu queria fazer, que é o que vai ser o Brasil? Qual é o Brasil? Em que país essas pessoas vão crescer? Os filhos dos meus amigos, os meus filhos. Que fé que eles vão ter? Que religião que vai ser predominante?
Eles vão ter orgulho, eles vão ter vergonha, eles vão acreditar, eles vão querer sair daqui e ir para Miami, eles vão querer ir para Cuba, eles vão querer... Sabe, o que que vai ser o Brasil? O que que vão ser eles? Essa é a pergunta central da música e de alguma forma do disco. Acho que é a música mais íntima do disco todo, mais pessoal e menos sobre fora e totalmente sobre dentro. É a música para minha mãe, não tem muito o que falar, assim. É a música que eu compus para ela. E acho que o que vale mencionar é que no fim tem um áudio de celular que é a minha mãe cantando O Homem da Injeção 2, que é a música que eu lancei durante a pandemia. Que era uma música que eu fiz para entrar no disco, mas já não fazia mais sentido. E eu quis pelo menos ter uma menção dela. E foi bonito, porque a minha mãe um dia resolveu do nada me mandar um áudio cantando a música inteira, um áudio de 4 minutos. Ela bota a música pra tocar e fica cantando a letra inteira. É uma letra difícil, assim, com várias melodias complicadas. E eu achei aquele áudio tão foda, assim, porque ele capta muito desse amor de mãe mesmo, assim, esse amor que é tão puro, assim, que qualquer coisa que eu fizer ela vai achar lindo, sabe? E tem esse apoio integral ao meu trabalho, as coisas que eu faço, assim, pra mim tá tudo dentro daquele áudio. Então, esse é um áudio da Dora Morelenbaum. Quando ela estava já trabalhando no disco comigo, a Dora, ela foi meio que uma coach. Eu tive duas coaches vocais oficiais, que são a Ana Terra e a Bruna Caran, e a Dora me ajudou de uma forma mais informal. E no meio desse processo ela estava viajando e ela entrou muito nessa pira sobre a importância do som das palavras, de como isso é uma das coisas mais bonitas da música brasileira, que não é só o ritmo, não é só a bossa, o pagode, o samba, o funk, é como que a palavra em português soa, sabe? E se a gente sabe articular bem as palavras, você já gera uma musicalidade só pela fala, sabe? Você já consegue ter uma percussão inteira nas palavras. Eu vou comentar juntas, porque foi uma coincidência. Ao longo do processo do disco, eu fui ouvindo muita coisa e tiveram duas músicas que me emocionaram especialmente. Calharam das duas ser do Luiz Gonzaga, mas não era proposital. Eu nunca quis intencionalmente botar duas músicas do Luiz Gonzaga. Só que, coincidentemente ou não, foram as duas músicas que mais me arrebataram no sentido de eu pensar, pô, é isso que eu quero fazer. Era esse tipo de canção que eu gostaria de fazer para esse disco. Porque são músicas que contam histórias, são sobre personagens que não são Luiz Gonzaga, são sobre cenários e paisagens, e de alguma forma você ouve aquilo e você tem um pouco do gosto do que é o Brasil, sabe? Ou pelo menos de alguma fatia do Brasil, de algum retrato, assim. Esse poder de falar do macro através do micro, assim, que eu acho que é um talento dele como contador de história, do Dorival Caymmi também, que são meio que a fundação do que veio a ser MPB depois, né? É muito poderoso. E aí eu quis gravar Ação Preto, só que eu me ferrei, porque eu escolhi a Dora para participar dessa música. E a Dora é talvez a maior cantora da geração atual, assim. E a gente começou gravando a voz dela. E foi tão foda o take que ela fez, que tudo que eu tentava adicionar em cima piorava a voz dela. Eu tentei gravar a minha voz em cima e piorou, eu tentei gravar instrumentos e piorou, eu tentei gravar percussão e piorou, eu tentei gravar sanfona. E aí ficou evidente que a voz dela, só aquilo, era a representação mais bonita que a gente podia ter daquela música. E Forró no Escuro um pouco do que eu falei do Luiz Gonzaga, assim, sobre a produção dela não tem nada tão específico, mas eu acho que é uma música que capta um pouco do sentimento também de esperança que eu gostaria de ter e de trazer com o disco, assim, de uma esperança de que o forró continuou e o forró vai continuar e o show tem que continuar e a gente não vai desistir de acreditar nesse lugar. Sim, essa faixa existe no disco porque ela é a gravação do momento em que eu compus a música. Quando eu vou compor, eu deixo o celular gravando. E aí eu tava meio que fazendo e terminando a música ao mesmo tempo naquele momento. Aí quando eu fui ouvir o áudio depois e mandar para algumas pessoas, ele me pareceu muito pronto e acabado e tinha uma interpretação. A minha grande pira foi que seria impossível fazer isso há 40 ou 30 anos ou 20 anos, você ter o fonograma da composição, sabe? Isso é meio impossível. E aí eu quis ter esse registro. A minha ideia, na verdade, não era nem ter a versão produzida, era só ter essa versão de Toda Beleza no disco. Mas a gente acabou produzindo e eu não quis abrir mão de nenhuma das duas, assim. Achei que precisava ter tanto a versão produzida tanto quanto a versão bruta. Que também, para mim, tem uma brisa que é a origem das palavras ali, né? Tipo, é o momento em que as palavras nasceram, sabe? E é o momento do parto. E ele fecha o disco quase como que uma faixa bônus para você poder terminar e dormir. Depois de ter dançado funk, de ter chorado com o Milton, você pode dormir tranquilo.